O evangélico precisa guardar ou participar da quarta-feira de cinzas? Na verdade, não. E vamos ver por quê. Porque isso não é nenhuma ordenança bíblica. Se fosse, estaria escrito na Bíblia e teria sido praticada pelos apóstolos e pela igreja primitiva e teria sido ensinada pelos apóstolos. Devemos seguir apenas os ensinos dos apóstolos. Paulo disse para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito, somente o que foi ensinado por eles. A quarta-feira de cinzas surgiu na igreja há milhares de anos atrás. Se fosse uma prática bíblica, não teria sido criada a partir desta data, já existiria no tempo apostólico. Esta data foi inventada para se encaixar no feriado do final de Carnaval, a Quaresma e a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Nada disso existe na Bíblia. A quarta-feira de cinzas, assim chamado por causa da prática de esfregar as cinzas na testa com o sinal da cruz, é uma celebração católica que marca o início da Quaresma, que significa 40. Ela tem origem no latim. É um período de reflexão, arrependimento e renovação espiritual. Período de arrependimento e caridade é o ano inteiro, e não 40 dias no ano. Se torna uma hipocrisia na vida de pessoas que não ajudam ninguém, não faz o bem para ninguém, e durante a quaresma se torna bonzinho. Bondade é o ano inteiro, não existe dias específicos. Não é 40 dias no ano, é o ano inteiro. As cinzas não removem pecado. Quem pulou o carnaval ou viu pela TV vai levar este pecado a vida inteira, vai carregar esse pecado nas costas até o dia que pedir perdão para Deus e não fazer mais isso. Provérbios 28, verso 13, lá diz: o que arrepende e deixa alcança misericórdia. O pecado é perdoado quando a pessoa toma a decisão de não fazer mais. Pedir perdão hoje e daqui a um ano fazer de novo, não houve arrependimento. Quem pulou o carnaval carrega o pecado nas costas. E quem vai pular esse carnaval aqui, ou assistir na TV, ou lá no sambódromo, como chamam, estão levando este pecado. Quarta-feira de cinzas não existe na Bíblia e não significa nada, pois as ligações que ela tem não têm significado e não tem ligação com a Bíblia. Por exemplo, como a preparação para a Páscoa, não tem nenhuma ligação com a Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica não era a comemoração da ressurreição de Jesus, mas era a Páscoa judaica que comemorava a libertação do Egito. Quando a igreja foi fundada no ano 33, foi substituído pela ceia, que é outro memorial. A ceia é o memorial que lembra a morte e a ressurreição de Cristo e o benefício para o salvo, o corpo e o sangue de Cristo. A Páscoa judaica era o memorial da libertação do Egito, que foi substituído pela ceia. Então não existe Páscoa mais. Esta Páscoa aqui é inventado, não existe. É só o nome de Páscoa. Mas de Páscoa bíblica não tem nada. A Páscoa cristã de hoje tem origem no paganismo. O coelho tem significado, o ovo tem significados pagãos, veio do paganismo e nada tem a ver com a Páscoa bíblica, e a Páscoa não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo, absolutamente nada, foi inventado. O Natal, a Páscoa, a Quaresma, Quarta-feira de Cinzas são invenções humanas ligadas à religião e ao paganismo. O evangélico precisa observar a Quarta-feira de Cinzas, precisa participar disso? Como a Bíblia em lugar nenhum explicitamente ordena ou condena tal prática, o crente não tem obrigações perante Deus de observar isto, porque isso não é nenhuma ordenança bíblica. Só existem duas ordenanças que Cristo deixou à igreja: a ceia e o batismo, que o cristão precisa observar. Agora isso não, isso aí é uma prática, é uma invenção humana. Esta prática não identifica a pessoa como cristão, mas se identifica como católico, pois isso não é nenhuma ordenança bíblica. Identifica a pessoa como católico e não como um cristão bíblico.
É bom se arrepender de atividades pecaminosas, claro, mas é o ano inteiro. Isso é algo que os cristãos devem fazer todos os dias. Boas ações, bondade, penitência todos os dias. E não 40 dias por ano. Não apenas durante a quaresma. É bom identificar-se claramente como cristão. Isso deve ser uma identificação cotidiana. E é bom lembrar que nenhum ritual pode endireitar o coração de alguém perante Deus. Primeiro tem que mudar o coração. Para Deus aceitar o que a pessoa faz para ele, primeiro tem que mudar o coração primeiro. Na lei tinha as festas judaicas. Os significados das festas judaicas só tinham significados para a pessoa que se arrependeu dos seus pecados, bem como o dia da expiação de um animal pelos pecados, na lei. Primeiro a pessoa tinha que pedir perdão a Deus, tinha que se arrepender dos seus pecados, fazer uma purificação interna e reparar os seus erros, seus pecados, para depois do sacrifício de animal ter valor e o significado disso se aplicar na vida da pessoa. Tudo que a pessoa faz para Deus, primeiro tem que se arrepender dos pecados, fazer um concerto com Deus para Deus aceitar aquilo que ela oferece para Deus. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? O problema não estava no sacrifício, estava em Caim, estava no coração duro dele e não no sacrifício que ele ofereceu. Entendeu? Então, não é obrigado a participar, mas a quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma, que significa 40 no latim. Seu nome oficial é Dia das Cinzas, assim chamado por causa da prática de esfregar as cinzas na testa com o sinal da cruz. A Bíblia nunca mencionou quarta-feira de cinzas. Aliás, nunca nem sequer mencionou a quaresma. Então, isso é uma prática exclusiva do catolicismo. Né? Então, não é necessário nenhum cristão evangélico crente observar, pois se trata de uma prática católica. Né? Não tem nenhuma citação bíblica. Então, não é obrigado a participar de algo que não existe na Bíblia e não vai identificar a pessoa como um cristão. É isso aí, então. Dá um joinha se você gostou. A intenção não é ofender os católicos, mas é mostrar a realidade bíblica, né? Como isso não existe na Bíblia. Foi apenas mostrar a realidade e não ofender ou tentar denegrir a imagem de religião nenhuma e nem pessoas nenhuma. Foi apenas mostrar o ponto de vista bíblico, podemos dizer assim, sobre o assunto. Se você gostou, dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo.